A tática do desprezo e da intimidação. Golias usa a velha tática do diabo. Vai ao encontro de Davi com desprezo, ameaça e intimidação. Dessa vez, porém, ele vai se deparar com um homem que se vê em Deus e não em suas limitações humanas, que está mais consciente do poder de Deus do que do perigo de uma ameaça, que está mais dominado pela grandeza do seu Senhor do que pelo tamanho do inimigo. Um homem que não se deixará intimidar, pois a certeza da vitória ressoa em seu espírito com tanta intensidade que não dá para escutar outra voz. É vencer ou vencer. Você pensa que Davi se sentou na primeira esquina e começou a chorar? Nunca. Quantos cristãos são assim? Ao se depararem com o inimigo, ouvindo toda sorte de impropérios, ao darem ouvidos às suas acusações, desprezos e afrontas, sentam-se paralisados e começam a chorar. Quantos obreiros começam o ministério, mas quando vêm as críticas, as ameaças internas ou externas, ficam perturbados e recuam intimidados, esquecidos da sua identidade em Cristo. Quando você sabe quem é em Cristo, não importa o que digam a seu respeito, você não se identifica com o que ouve, mas com Cristo em quem você está. Você tem uma identidade e não responderá quando chamado por outro nome. Por exemplo, seu nome é Paulo. Se alguém chamar Pedro, você não responde. Este não é seu nome, sua identidade. O que importa é que alguém o chame de louco, derrotado, incapaz, coisas semelhantes. Deus o chama filho, herdeiro, vencedor, santo, eleito, sua propriedade exclusiva, reino sacerdotal, corpo de Cristo, sua noiva querida, destinada a reinar com ele em glória. Precisamos de um povo assim, que desafia o inferno, não importando o que o mundo diga. E esta palavra se dirige agora a todos os líderes e saiba que sempre que você começar a responder ao chamado de Deus em seu espírito para uma nova dimensão de vitória, o inimigo haverá de usar alguém para trazer o desânimo, a fim de impedir a sua carreira. Não ouça o seu relatório, olhe para cima, veja quem você é em Deus. Relembre o chamado de Deus para a sua vida, a unção que está sobre você. Prossiga para o alvo, não se perturbe, olhe para a frente, caminhe com Deus. Se você foi ungido por Deus para realizar uma tarefa, terá inevitavelmente inimigos. Mas se você não olhar para os seus relatórios, e sim para o que o Espírito ordena em seu coração, você verá a manifestação da sua glória e há de triunfar. Deus lhe falou. E quando Deus fala, você tem segurança naquilo que está fazendo. Então, não importa o que o mundo diga, não importa o que os homens digam, nem o diabo, nem o inferno. Você sabe o que Deus lhe mandou fazer e o fará em nome de Jesus. Foi isso que levou Davi à vitória e é isso que nos fará triunfar. A unção de Deus que gerou em nós uma nova identidade. O nome do Senhor dos Exércitos. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. A arma poderosa de Davi é o nome do Senhor dos Exércitos. Os nomes pelos quais Deus se fez conhecido do seu povo revelam seu caráter. Diante, pois, de uma batalha, ele é quem vai à frente lutar. Seu nome é poder, é vitória, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13.
Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é o que eu sou em mim, não é a força da minha carne, mas é o nome que me dá identidade. Davi sabe quem é. Eu sou o homem ungido de Deus. A unção de Deus repousa sobre mim. Não vou como guerreiro, não vou como soldado. Não presumo ser quem sou. Não posso colocar sobre mim uma armadura e tomar uma espada. Eu vou com a minha verdadeira identidade, o nome do Senhor dos Exércitos. Quando vimos a Jesus, recebemos uma nova identidade, com ela o sublime nome, a identidade de filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. O Deus que se assina Deus de Abraão e o chama de amigo, também se tornou nosso Deus, nosso Pai, e nos chama de filhos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8, 16 ao 17. Meu querido leitor, se você entregou sua vida a Jesus, entrou numa aliança eterna com ele, o nome de Jesus é tão seu quanto o seu próprio nome. Pare de ser intimidado pelo diabo, ele é um mentiroso. Já foi derrotado pelo poder da morte, sepultura e ressurreição do ungido de Deus, Jesus, nosso Senhor. Satanás é um inimigo que já foi derrotado. Sua arma hoje é um pacote de mentiras, pois está destruído de autoridade. Remova o olhar dos Golias que se colocam no seu caminho. Feche os ouvidos às suas zombarias e atitudes de desprezo. Lance mão do nome que está acima de todo nome e brade o grito de vitória. Eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos, a quem afrontaste. Não esqueça que, uma vez que você está em aliança, uma afronta a você é uma afronta ao seu Deus. Jesus nos deu o direito de usar o seu nome para deter Satanás e suas hostes. Ele primeiro tomou o nosso nome, fazendo-se filho do homem, para assegurar-nos o direito de tomar o seu, sendo feitos filhos de Deus. O significado do nome. De acordo com os cerimoniais de aliança nos dias bíblicos, a troca de nome significava que cada parceiro tinha direito ao que o nome do outro tinha direito. Em nossa sociedade, a aliança mais próxima desse espírito é o casamento. Pensemos, por exemplo, numa senhora chamada Débora Oliveira. Antes de se casar, ela tinha outro sobrenome. Com a aliança do casamento, perdeu o sobrenome do seu pai e adquiriu o do seu marido. Perguntaríamos, ela usa Oliveira ou tornou-se Oliveira? Você usa o nome de família ou tornou-se o nome? Você já havia parado para pensar sobre isto? Pois pense agora, você usa ou torna-se? Torna-se. Para todos os efeitos, Débora tornou-se Oliveira. E quanto ao nome da família, você é por direito de nascimento. Pois bem, pelo novo nascimento em Cristo, não apenas recebemos um nome, mas nos tornamos o que o nome representa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Assuma, pois, o nome. Se você é filho de Deus, não usa simplesmente seu nome, você é parte dele. Não é isso que diz a Bíblia, que somos participantes da natureza divina, 2 Pedro 1,4. Mas aquele que se une ao Senhor é espírito com ele, 1 Coríntios 6,17. É tempo de assumirmos nossa identidade.
É nesse espírito, portanto, em nome de Jeová, que Davi desafia o inimigo. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. O coração de Davi está inflamado. Que gloriosa certeza! Do Senhor é a guerra. Sou dele e ele é meu. Estamos ligados por uma aliança eterna, pelo que estenderá seu braço forte e desbaratará os nossos inimigos. Não amanhã, hoje mesmo. Tal tipo de sentimento que impele Davi. Se Saul se assusta com o tamanho do gigante e diz, ai de mim, Davi se anima e pondera. Que maravilha! Meu alvo é tão imenso que não há jeito de errá-lo. Até de olhos fechados dá para acertar. Vamos à luta. A vitória é estabelecida. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. 1 Samuel 17:48. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. Feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo o filisteu que era morto o seu herói, fugiram. Com Deus à frente, não há ensaio, nem espera, nem recuo. É atacar rápida e decididamente. Davi corre ao encontro de Golias e o ataca de pronto, antes que ele tenha tempo de reagir ao chegar perto. A vitória se materializa diante dos filisteus de Israel. Os filisteus debandam sem rumo e os israelitas os perseguem. Pela vitória de um só, todo o povo triunfa, se levanta, se alegra e vai ao encontro dos inimigos em debandada. É importante notar aqui que a vitória fora ganha muito antes de ser travada a batalha. No reino do Espírito, ela foi estabelecida quando Davi, diante da visão da ameaça, assumiu sua identidade em Deus. Proclamou em alto e bom som: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar? 1 Samuel 17:26. Sim, a vitória foi alcançada na visão e na confissão de Davi. E aqui lembramos os dois princípios abordados anteriormente. Tu és o que tu vês. Alimenta-te, portanto, das visões de Deus manifestas em suas promessas, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Tu tens o que tu dizes. Alinha, portanto, a confissão dos teus lábios com as visões do teu espírito. Fala a promessa e não a ameaça, retendo firme a confissão da fé. O caminho da vitória está diante de ti. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Deuteronômio 33:27. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel 11:32.